Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho Voe Alto. Meu nome é Ariadne e hoje estaremos falando da estrutura da introdução. Bom, uma redação ela é dividida ali meio que no consenso em 3 partes. O primeiro parágrafo ele vai ser equivalente à introdução, o segundo e o terceiro ao desenvolvimento e o quarto e último ao encerramento. Pode ter mais parágrafos? Sim, assim como menos. Mas o que nós recomendamos é que você siga mesmo essa receita, por assim dizer, para facilitar a sua vida também. Bom, mas vamos comentar ali da introdução hoje. O que é a minha recomendação, né, para você melhorar, né, nas suas redações óbvio, estudar mais, sempre estar procurando mais, mesmo que você atinja um bom nível, sempre procure estudar mais, porque nada é tão bom a ponto de não conseguir ser melhorado. Então, sempre procure estudar mais, para você, tanto pelas provas anteriores e as suas redações, para você sempre ir aprimorando e aprendendo coisas novas. E sempre pesquisar mais repertório. Repertório é algo que vai fazer uma diferença exorbitante. O que vai fazer a sua redação ter um diferencial. Uma base ali de redação espera-se que todos os avaliados tenham. Então, vai meio que um arroz e feijão. E para você, né, ganhar uma pontuação assim diferenciada, um repertório ajuda muito, muito mesmo. Então, ler, estudar mais sobre diversos temas, tanto em questões filosóficas, históricas, culturais mesmo, mas não precisa ser nada muito maçante, tá, galera? Pode ser tanto a referência ali de um filme também. O ideal é que você sempre procure ampliar seus conhecimentos em todas as áreas, para te ajudar ali também para você fazer. E pratique. A chave é praticar. Confie em mim. Sempre que você pratica, você vai ver os seus pontos fortes e fracos. Você lista eles, mantém os fortes, se possível melhora e desenvolve mais os fracos. Isso ajuda muito, né, em todas as áreas de todas as matérias, mas principalmente na área da redação, porque você consegue ver, por exemplo, qual que é o seu déficit na hora que você está escrevendo. Então, essas são as minhas dicas ali para você estudar antes de fazer uma redação. Então, o esperado de uma introdução é que você dê um vislumbre para o corretor do que você vai falar no texto. Então, é meio que um resumo. Então, você chega assim para o corretor, é mais ou menos isso aqui que vai ser a minha abordagem sobre o tema. Então, é essencial que você já comece a dar o seu posicionamento no primeiro parágrafo. Seja assertivo, não enrole. Coloque o seu posicionamento claro, deixe para desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. O propósito da introdução é realmente fazer uma introdução. Então, a assertividade é seu ponto-chave. Porque se você ficar enrolando, pode dar alguma redundância. E isso sim te desconta muito ponto. Se você for assertivo, você não tem nada a perder. Muito pelo contrário. Então, é isso que espera-se de um parágrafo de introdução. Bom, o que eu recomendo é você separar ali um tempinho, você ler os textos de apoio que vão te dar, ler a proposta. O ideal é você ler a proposta até antes, tá? Ler a proposta, depois ler os textos de apoio, já vai pensando nas ideias e colocar elas no papel. Faça meio que um brainstorm. Você coloca um tema e vai puxando setas. Faça do seu jeito. Eu gosto de fazer assim, colocar o tema e vai puxando setas. Puxe seta. O que eu recomendo é que você tenha 4 coisas em vista. Elencar sinônimos para suas palavras-chave. Então, elenca a palavra-chave que você vê que você vai usar bastante, que você vai desenvolver. Então, por exemplo, se for sobre internet, com certeza você, por exemplo, vai usar o termo
redes sociais. Então você vai lá e procura sinônimos. Redes sociais, então mídias sociais, ambiente virtual. Você procura ali não repetir, porque se você repetir, isso também te desconta ponto. E procurar ali já elencar um repertório, tá? Tipo, um livro, um autor. O repertório não é obrigatório, mas faz um diferencial, tá? E delinear o que você falar e quando falar. Delinear as suas ideias. Colocar, no parágrafo de introdução, eu vou decidir colocar isso e isso. Então, vamos supor que é o vício nas redes sociais. Então, eu vou falar que faz mal à saúde física, no quesito de obesidade, e mental, no quesito, por exemplo, de ansiedade e depressão. Então, você vai elencar, você precisa elencar para o corretor ter uma ideia do que você vai falar no decorrer do seu desenvolvimento. Você elenca e você vai abordar esses temas no seu desenvolvimento. É essencial que tenha conexão e fluidez entre os seus parágrafos. Então, você elenca os tópicos que você vai falar ao decorrer da sua redação na introdução. Então, você elenca e fala deles, não joga eles pro ar, tá? Então, é basicamente isso as minhas recomendações. Para você já poder delinear um corpo. Vamos supor, eu tenho 3 repertórios em mente. Escolha um ou 2, mas assim, de preferência um. As suas palavras-chave, os sinônimos para essas palavras e delinear. No parágrafo de introdução eu vou falar mais ou menos isso, no primeiro desenvolvimento isso, no segundo isso, e na conclusão você já dá mais ou menos uma ideia. Acho que eu vou terminar desse jeito. Aqui são tópicos que você precisa incluir na sua introdução. Isso aqui vai te ajudar muito. Você precisa abordar o tema. Inevitavelmente, você discorre sobre o assunto. Fale, então, o assunto basicamente é isso aqui. Então, vamos supor que você está falando de computador, você vai falar que ele tem uma tela, que ele tem uma câmera, que ele tem um teclado, que você pode adicionar um mouse, por exemplo. Elenque, mostre o tema, porque você tem que ter em vista que você tem que apresentar o tema como se fosse para alguém leigo. Não é o caso do corretor, mas você tem que colocar em vista que o que espera-se que você faça é escrever uma redação para uma pessoa que, por exemplo, nunca viu os textos de apoio, e é como se você estivesse dando esse vislumbre pela primeira vez, como se você estivesse apresentando isso para o corretor. Então, introduz o tema, mas sem aprofundar excessivamente. Então, seja assertivo, mas introduz o tema. Dê um repertório de acordo, né? Você liga o tema com o repertório, então você fala o tema. Então, você, em vista disso, você pode ver algo semelhante em tal obra, em tal música, em tal fato histórico. Você liga, você dá o seu posicionamento, mostrando que isso é um empecilho à evolução da sociedade. Isso já se posiciona esse posicionamento, e você dá um vislumbre. Dessa forma, faz necessário tal e tal medida. E o e daí, gente, eu sei que parece até um pouco rude, mas foi como minha professora recomendou para nós, e ajuda muito na hora de você ser impactante. É o diferencial do seu texto. Você impactar o corretor. O e daí, tá? Por que isso é relevante? Faça essa pergunta para você. Eu vou trazer isso. Tá, dá problema na depressão, mas por que isso é importante? Por que isso é problemático? Trabalhe com isso. Aqui é um exemplo de uma introdução que eu fiz seguindo o tema se o cinema é realmente democrático. Então, aqui, reserve um tempo para ler, analisar com carinho, ok? Pausa o vídeo, dá uma lida e tenha em mente o que eu falei nos slides anteriores. Vai vendo que você não precisa ser necessariamente tão profundo. Eu coloquei aqui o teórico
Walter Benjamin. Mas você não precisa ser tão além. Você pode citar um filme e tá tudo bem. E agora, gente, é uma proposta que nós estamos trazendo para vocês, de vocês escreverem uma redação com o tema se o cinema é realmente democrático. Você pode enviar para nós. Lembra que eu falei das recomendações de você praticar? A gente te ajuda nisso. Envie para nós. Se você quer entrar no Colégio de Botucatu, você usa o primeiro e-mail. E se você quer o de São José, o segundo. Nós corrigimos e te damos um feedback da nossa correção. Nós esperamos muito que vocês enviem a redação. Nós estamos ansiosos, tá, galera? Por favor, estudem, deem o seu melhor, vocês são capazes, tá? Por hoje é isso. Eu espero de coração ter ajudado. Bons estudos e até a próxima.